Muito boa tarde a todos. Iremos falar, eu em português, o meu colega e companheiro em espanhol. Vamos entender bem. Eu sou José Francisco Silva, vice-presidente da Forestes e a Associação Florestal de Portugal, que congrega 33 associações de produtores florestais. E sou também presidente da Associação Florestal de Baixo Voga, que é uma associação que pertence à Forestes, que tem uma jurisdição de 11 concelhos municipais, desde Ovar até à Figueira da Foz. Iremos falar sobre floresta, mas quero que o meu amigo Francisco se apresente também. Boa tarde, meu nome é Francisco Dans del Valle, vou falar em galego, que é muito próximo ao português. Penso que entenderán moi ben. Son director da Asociación Florestal de Galicia, que é unha asociación que agrupa a máis antiga de Galicia de propietarios forestais, comunidades de montes veciñais, baldíos en portugués, e que agrupamos unhas 100.000 hectáreas de bosques galegos. Teño moito gosto de estar aquí con o meu colega, señor Silva, para falar do que somos e do que podemos ser nesta floresta da Euro-rexión portuguesa e galega. Exatamente, nós queremos que a floresta do futuro seja uma floresta diferente, uma floresta inclusiva, uma floresta que, para ser uma boa floresta, tem que produzir riqueza também. Tem que ser uma floresta como um espaço lúdico, como um espaço de prazer para os cidadãos, mas também tem que produzir riqueza para os proprietários florestais. Caso isso não aconteça, vemos o que temos na Zona Norte e na Zona Centro, minifúndio completamente abandonado, 33% da área sem saber quem são os proprietários, ou alguns deles, os proprietários são heranças indivisas, e essas matas são a causa de abandono, matas abandonadas e de incêndios florestais. Ora, é este cenário que nós temos em Portugal, Francisco, queremos mudá-lo, precisamos também de mudança de políticas públicas, precisamos também, às vezes, do empurrão da nossa sociedade, que nos empurra a fazer coisas diferentes, que empurra a tutela a pensar com profundidade nisto. Porque é que temos, há tantas décadas, continuamente, tantos incêndios florestais, tantas políticas avulsas, tanto dinheiro a ser tão mal gasto, e continuamos a ter os mesmos problemas de sempre. Acontece o mesmo na Galiza? Ou... Parecido, é que compre saber que, penso que no norte de Portugal, no centro mismo que Galicia, o 98% dos bosques son privados. Aquí son 97. Son 97, nós somos 98. Este é un dato que hai que ter moi corta. Quere dicir que detrás de cada árbore, detrás de cada bosque, hai un propietario forestal. Hai un propietario forestal que, para manter o seu bosque, para gerilo, para aumentar biodiversidade, para producir moitos dos recursos que todos os cidadáns consumimos a diario, estamos rodeados de fibra de madeira, de celulosa, etc., pois hai que ter unha economía que o sustente. Isto é un dato importante porque é a base de todo. Si se xera economía ao propietario forestal, o bosque poderá ser gerido e mellorado. Si non hai abandono. Esta é a ecuación que falábamos o que está no inicio do lema do programa. Falamos em sustentabilidade económica, que é isso que não acontece. Como é que eu vou deixar para as minhas filhas um património, sabendo eu que elas não vão ter disponibilidade, não vão ter possibilidades de gastar todos os anos milhares de euros a limpar o minifúndio que o seu pai deixou? Que elas vão conseguir fazer os afastamentos legais, manter limpos os afastamentos legais junto à aldeia, junto à estrada. Elas não vão ter capacidade financeira para isso. Então, vamos abandonar a floresta? Não. Vamos ter que ser mais criativos e vamos fazer aquilo que nós temos feito.
não só aqui, e penso que também na Galiza, fazer a chamada gestão e agregada, chamar as pessoas. Quando um associado vem ter com a Associação Florestal do Baixo Fogo e diz: sou Francisco, eu tenho aqui uma propriedade com 3, 4 mil metros, eu digo: fazes uma coisa, vais ser apóstolo desta ideia, vais falar com os teus vizinhos, traz 3 ou 4 proprietários, vamos juntar 1 hectare e meio, para introduzirmos rendibilidade na gestão. Tu vais economizar, tu vais ganhar. Vamos agregar, vamos fazer uma gestão e agregada. Como é que isso poderá funcionar na Galiza ou não funciona? Estamos moi de acordo, pero todo eso, ao fin e ao cabo, é diñeiro. Sim. Ten que haber un retorno dos recursos da sociedade e da industria florestal ao bosque. Sin haber este trasvase de recursos, o bosque por si mesmo non pode ser xerido. Vendemos uns produtos, que é madeira, ben é certo, pero temos que vender nun mercado mundial moi globalizado, moi competitivo, donde non podemos aumentar os prezos como quixeramos. Ten uns topes que son o que marcan os retornos industriais. Por lo tanto, temos que ter un compromiso, eu máis que diría de Estado, que está moi feo, un compromiso social de darlle ao propietario os recursos que necesita para xerir de forma agrupada o bosque cando o bosque así o necesita. E este é o punto. Estamos de acordo. A xestión agrupada, a xerir de forma agrupada o bosque é a solución do futuro. Pero para facelo hai que ter enxeñeros forestais que xeiran, recursos para forestar e conservar, para aumentar biodiversidade, e isto é o compromiso que temos que buscar coa sociedade e, máis en particular, coa industria forestal. Sim, aliás, a Comissão Europeia fixou a data 2030 para 60% do minifúndio florestal português, do Norte e do Centro. Não se esqueçam que somos 400 mil proprietários florestais. Portanto, um desígnio da Comissão é que 60% de bilhões de propriedades estejam geridas de uma forma agregada até 2030. Agora, eu digo, é um repto difícil de cumprir, a não ser que, ponto 1, se deem aos proprietários ou às associações florestais que os representam ferramentas e apoios financeiros para isso. 2, a indústria ser chamada também a cooperar neste fomento florestal. A indústria tem que ganhar o seu dinheiro, mas ganhará mais se, em vez de importar madeira no futuro, ou tanta madeira, consumir madeira fabricada no país. Portanto, economiza muito em termos de custo. Portanto, a indústria apoiar o fomento florestal. 3, e talvez não menos importante, eu diria até mais importante, haver sensibilidade da indústria para remunerar com justiça o material lenhoso. Eu terminarei e passo a bola para o meu amigo, que é transportar outros proveitos, outros ganhos para o proprietário florestal. O que é que a floresta tem de interessante ainda para acrescentar valor e o transportar para o proprietário florestal, Francisco? Sí, esa é a clave. Estamos nun momento, eu diría que interesantísimo, no conxunto, no contexto, no encuadramento da bioeconomía europea. E por qué? Porque temos o material máis envidiable dende o punto de vista dos criterios de bioeconomía e de economía circular. É un material que é renovable, que é sustentable, que é de cercanía, porque temos a industria o carón dos bosques, porque nace unha nova economía que é a madeira na construción, que no sur de Europa non tiñamos esa cultura como os países nórdicos, e agora chega a nós, e abre un mercado, eu diría que infinito, para mellorar as condicións de vida de moitísima xente coa madeira. Isto abre un horizonte para o propietario forestal moi bo, si é que eses retornos, eso que estábamos falando, chegan realmente ao propietario. E a segunda dimensión
deste, que casi que é o mismo, non? É a capacidade que temos os propietarios forestais de ofertar á sociedade europea os grandes sumideiros de CO2. Non só nos nosos bosques, sino en toda esta utilización de madeira na construción. Somos capaces de ofertar, si os edificios son de madeira, uns edificios con cero emisións. Somos capaces de fijar continuamente, de forma sostida, CO2. Somos un material de futuro. Pero para sostener todo ese enorme territorio forestal que temos entre Galicia e Portugal, fai falla recursos económicos ao monte e fai falla unha sensibilidade maior que ti decías dos nosos gobernos con axudas, con incentivos ben axustados ás necesidades dos propietarios forestais. Eu até diria mais. Nós, dentro de poucos anos, na composição química e física das nossas roupas, vai deixar de aparecer o poliéster. E vai aparecer, desculpem, vamos regressar há 3.000 anos atrás e vamos nos vestir como os egípcios se vestiam, com fibras naturais, produzidas a partir do glóbulos, do eucalipto e a partir do pinheiro ou outras espécies. Portanto, isto está para breve. Grandes indústrias de viscose já produzem e vão... Na Galiza fala-se que a Altri vai investir fortemente numa grande empresa para produzir, não pasta para fazer papel, mas pasta para roupa. Aliás, não é por acaso que o local da fábrica é junto à sede da Inditex. É assim que se diz, não é? São os donos da Zara e companhia. Desculpem estar a falar em marcas, mas isto é conhecido. Portanto, esta utilização do material linhoso, tão presente nas nossas vidas, quando nos levantamos de manhã e sentimos felizes porque colocamos os pés em cima de madeira, seja ela de uma forma ou de outra. Quando nós entramos dentro de um carro e o carro no seu interior é quente, as pessoas não se esquecem, ele é feito de fibras naturais. Quando os grandes fabricantes dos carros elétricos querem reduzir o seu peso e vão substituir as chapas por fibras naturais endurecidas, com fibras essas que são endurecidas com polímeros especiais. Resumindo e concluindo, a madeira cada vez mais faz parte das nossas vidas. Agora, o importante para que se produza bem e que se respeite a biossustentabilidade tem que chegar ao setor primário, tem que chegar ao proprietário o dinheiro. Sim, se ele se perder pelo meio, continuamos a ter a floresta, infelizmente, que nós vemos quando andamos nas nossas autoestradas, tudo abandonado. Mas ainda há mais soluções, possivelmente. Sim, eu diria unha cousa nesse sentido que non sei os teus socios ou membros da Asociación Forestal de Baixo Bouga e da Forestes, somos cerca de 30.000. Bueno, non sei se todos, na Galiza moitos estamos moi sensibilizados con mellorar as condicións dos nosos bosques. E tan é así que hai moitas empresas, moitas sociedades en España que están facendo a través de un decreto lei que de pegada de CO2 están facendo investimentos nos bosques. Aquí en Portugal ainda non foi publicado, ainda non temos. Bueno, todo chegará. Sí. Pero isto é como insuflar un aire fresco na floresta. É diñeiro das grandes empresas, non só madeireiras, sino empresas de calquera tipo, que para balancear a súa pegada de CO2 están invirtindo para restaurar de unha forma exemplar montes ardidos na Galicia, porque temos o problema de incendios forestal en Galicia o mesmo que en Portugal. Isto estáse dando dende fai 5 anos e é un continuo insuflar de diñeiro, de un diñeiro que eu diría que é corporativamente falando ou como imaxe pública das empresas o diñeiro máis ben gastado. Estamos
facendo país, território. Mas também é importante para as empresas e para o seu relatório de sustentabilidade. Fica bonito, mas também é importante, tem uma função social inquestionável. Moi importante. Isto eu penso que en Portugal vai chegar pronto, é moi necesario, é unha parte máis destas solucións que estamos barallando. Outras que a mí me preocupan, e sei que a ti tamén, é o tema da sensibilidade dos gobernos sobre as florestas. Podemos falar con liberdade e decir que ata ben pouco as florestas eran unha cousa marxinal dentro do conxunto agrario. Estábamos moito máis preocupados polo leite, polo gando, polo viño, que pola floresta. É a último da fila, é ben certo. Por lo menos en Galicia así o sentimos, non? Hoxe en día está a mudar isto. Pero está a mudar, eu penso que hai aí un vacío intelectual. Non se chegan con medidas que o propietario as acepte e as recolla. Porque a complicación burocrática é tremenda, porque están desaxustadas ao que un necesita, porque non enfocan ben o problema do minifundismo. Vou poñer un exemplo, non para que se entenda. Como vamos pensar que un propietario forestal de 2.000 metros cuadrados de bosque vai investir en biodiversidade? Pero se non ten sitio. Primeiro hai que solucionar a escala para despois preocuparse de ter biodiversidade, de manexar a auga, de manexar o solo de forma aceitada. Pero un con 2.000 metros cuadrados non é capaz. Non hai recursos. Por lo tanto, hai que enfocar ben as políticas. E teñen que ser cercanas ao cidadán, porque senón non se acometen. Non? Estás a abrir a porta para algo muito importante. As associações florestais têm aqui um papel essencial, construindo com a tutela contratos-programa. Para quê? Para agregar esses milhares de propriedade, para que os apoios possam chegar e para que o proprietário dos 2, 3 mil metros quadrados, que amanhã serão as minhas filhas e os teus filhos, possam efetivamente cuidar das linhas de águas, os corredores ripícolas, respeitando a biodiversidade, fazer grandes cortes, grandes proteções, linhas secundárias contra incêndios. Imagine que a linha secundária contra incêndio cai em cima dos meus 2.000 metros e eu perco o terreno. Isto é, fico sem o terreno porque coincidiu que a zona estratégica devia ser a minha propriedade. Acontece muitas vezes isto e, portanto, não é considerado serventia pública. Se passar linhas de alta tensão em cima da minha propriedade, a REN indemniza-me, mas se for utilizado para uma proteção contra incêndios, as minhas filhas tenham paciência, ficam sem as propriedades. Mas se for um movimento associativo a agregar, como nós temos alguns modelos na Associação Florestal de Baixo Foga, grandes áreas, podemos gerir milhares de propriedades e centenas de proprietários florestais, seus titulares, como se faz a gestão de um condomínio. É isso que nós temos implementado no terreno, é esse tipo de soluções construídas a partir de nós próprios, de nós proprietários, que o Governo aceite e que também crie para apoiar linhas que existem, que neste momento não há enquadramento. Pero, mire, Francisco, é que isto, dende Bruselas, isto non se ve, non se mira. Non se mira porque non é problema europeo. Na Suecia ou na Finlandia, este problema de pequeniñas propiedades non o hai. Por lo tanto, non hai esta sensibilidade. Non entenden. Não me digas que nos temos que unir ibericamente para fazer ouvir a nossa voz. Pois isso é claro. Aliás, a floresta não tem fronteiras, do meu ponto de vista. Non ten. Um repto interessante. Estamos nunha eurorrexión que ten os mesmos problemas, as mesmas patoloxías, as mesmas industrias, dun lado e de outro. Trasvasamos e movemos madeira, e, polo tanto, tamén patóxenos, etc. Pero, sin embargo, non sabemos presentar as nosas credenciais en Bruselas. Vamos trabalhar nisso, Francisco, prometo. Vamos realizar um cumbre ibérico, porque as árvores amanhã também votarão. Não te esqueças disso, Francisco. Sim, estou seguro. Vão votar amanhã. Os nossos consumidores, os nossos homens e mulheres, os nossos jovens
através desta exigência que introduzem nas políticas, não te esqueças, as árvores vão votar amanhã. Sim. E, portanto, Bruxelas vai ter que ouvir a nossa voz. É que eu vexo moitos políticos que se alarman cando hai un lume moi perto de vilas e de cidades. E claro, non entenden nada. Dice, como vai arder aí? Porque a razón é a seguinte, é que hai tanto abandono por minifundio nas áreas de montañas ben lonxe das cidades como o carón das grandes cidades, o carón de outros montes, donde hai un minifundio tal que os propietarios prescinden deles porque non teñen economía de escala para xestionalo. Isto sucede ás portas de Vigo, non sei se coñecen na Galicia, coñeces ben, sucede ás portas de Pontevedra, ciudades onde viven en outra dimensión. E a porta temos o problema. O sea, o abandono florestal non é unha cuestión de sitios inhóspitos solamente, que tamén o é, pero tamén está cerca das nosas vilas, das nosas casas. E é fundamental ter esa capacidade de observación e de que sexamos capaces de trasladar os problemas a Bruxelas para traballar as solucións conxuntamente. Non con unha visión global europea que non existe na floresta, porque todos somos diferentes, excepto esta eurorrexión na que estamos, que é moi parecida, non? Então fica a mensagem, todos juntos somos floresta e a floresta não tem fronteiras. Não? Muito obrigado. É bem distinta, sim. Obrigado a todos. Não sei se é uma pergunta, não? É, senhora. Somos todos ouvidos. Obrigada. Eu gostava de saber concretamente se vocês me podiam elucidar como é que são essas estratégias de biodiversidade na gestão florestal, porque eu fico bastante triste com a paisagem portuguesa do litoral e da Galiza, mas no Gerês e em várias partes da Galiza ainda se vê bastantes bosques e não só bosques, florestas mesmo, porque o que nós vemos aqui é uma monocultura florestal. Para mim está tudo bem porque eu uso papel e vou continuar a usar papel amanhã, só que falta esta biodiversidade. Eu sei que há muitos desafios na gestão florestal, mas gostava só de saber enquanto associação, acho que essa pergunta é para si, porque gostava de saber ao nível de Portugal ou do Baixo Voga, porque eu sou daqui, como é que é feita, qual é a sua visão, ou a visão da associação, ao nível da estratégia da biodiversidade? Nos 1.600 proprietários florestais nossos associados, e em todos os que estão para entrar, e entram todos os anos umas centenas, uma das exigências logo é, se queres estar connosco, tens que assinar este compromisso de certificação florestal. Tens que aceitar que no futuro as tuas áreas, as tuas matas têm que ser geridas de uma forma sustentável. Aí sou Francisco, mas se eu vou limpar as linhas de água, ou os corredores ripícolas, onde é que eu vou buscar o dinheiro? Isso logo veremos. O que é que nós estamos a fazer? Criar compromisso social. Vamos produzir o pinheiro, importante, vamos produzir o eucalipto, muito importante, mas vamos manter numa margem entre 25% a 30% de outras espécies autóctones, endógenas. Isso, neste momento, é o compromisso e é assim que nós estamos a licenciar os novos terrenos. O que é que fazemos àquilo que já temos antigo, que herdamos já com essa patologia que muito bem descreve? Nos cortes que estão a acontecer, portanto, como sabe, um eucalipto demora 12 anos a crescer. Quando se cortam, nós aproveitamos para rebentar os tocos junto às linhas de água permanentes e às linhas de água não permanentes. E plantamos aí quercos. Como vi, um dia também, se quiser acompanhar-me, vamos ver casos de algumas centenas e milhares de hectares onde isso está a acontecer, que não é por onde se passa pela estrada, mas por outro tipo de zonas. Estamos a educar os proprietários florestais que temos que ter muito cuidado. Mas pergunta-se, mas onde é que eles vão buscar o dinheiro?
cá está. Temos estes apoios colaterais, não só da indústria, mas amanhã, também na Galiza já se passa isso, com os créditos futuros de carbono, que é um valor acrescentado que vai servir para essas coisas. Mais, temos avisos que já respondemos e projetos que servem para isso, que são apoiados praticamente a fundo perdido. Servem efetivamente para fazer o restauro florestais e proteger essas grandes áreas. Eu não concordo que haja 1000 hectares seguidos de eucalipto, assim como eu também não concordo que haja 300 ou 400 ou 500 hectares de monocultura de vinha. O princípio é o mesmo. Vamos lá deixar estar a biodiversidade. Eu costumo dizer que as pastadeiras do eucalipto ou as raízes dos pinheiros devem beijar as raízes da vitis vinífera, é assim que as florestas comunicam, é assim que elas partilham nutrientes, é assim que os fungos desenvolvem-se num ecossistema tão maravilhoso que é a floresta. Portanto, a Associação Florestal de Baixo Fogo, através dos seus 11 engenheiros florestais, somos apóstolos dessa sua mensagem. E quando quiser, também aqui a nossa OA já tem ido para o terreno e organizações ambientalistas ver como é que estamos a fazer. Eu, se me permite engadir unha cousa, a pregunta é como facemos. Estes proxectos que estamos falando de absorción de CO2 que financian outras empresas, temos dúas cousas. Unha planificación minuciosa do territorio. É unha planificación, donde miramos non só o concepto de biodiversidade florística, sino miramos a capacidade de conservación do solo, miramos o funcionamento da auga, miramos, por suposto, a diversidade florística e faunística, e todo eso, volvemos ao diante, necesitamos escala territorial, para poder facelo ben. Porque en 2000 ou en unha hectárea non somos capaces de poñer en marcha todas estas medidas enriquecedoras. Temos que ter esa economía. Cando temos esa economía, todo parece que se fai fácil, non? Amanhã de manhã vamos ver uma zona de 1000 hectares, onde nós vamos, possivelmente, incrementar um projeto destes, com uma grande indústria, que necessita de colaboração neste processo de descarbonização, onde vão estar as espécies, essencialmente quercos, ancestrais, na nossa Península Ibérica, e o Pinus pinaster. Okay? Porquê? Porque as empresas consumidoras e que querem este tipo de ativos exigem que as espécies não sejam só eucalipto. O máximo que pode estar nestes grandes projetos é 10, 15% de eucalipto. Tem que ser outras espécies autóctones de crescimento lento. Portanto, as empresas, elas próprias, e a sociedade em geral, vão também chamar-nos a atenção, que a menina está a chamar a atenção, e nós próprios, gestores, vamos ter que fazer as coisas bem feitas. Senão, não há futura venda de créditos de carbono, que é muito dinheiro. Se quiser acompanhar-nos amanhã de manhã, vamos visitar essa propriedade, esse grande conjunto de propriedades florestais. Desculpem pelo atraso. É para você.